Shalom, sou Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunidade de Israel e lhes dou as boas-vindas ao programa Emet L'Chaim e a série A Doutrina do Profeta Daniel. Fique agora com o nosso quinto tema e o segundo dedicado à soberania do Criador. Nabucodonosor, o ímpio servo de El Shaddai. Nós vivemos uma época em que o iluminismo contaminou de tal forma o panorama religioso que já quase não há espaço para se falar no Elohim soberano. Há ainda menos espaço para se admitir que um ímpio empedernido ou um devotado idólatra ainda assim só façam aquilo que o secreto conselho e a vontade soberana de El Shaddai haja determinado. No entanto, é isso que as Escrituras nos revelam ao falarem do monarca representado em Daniel 2 pela cabeça de ouro. Estamos falando de Nabucodonosor, o segundo rei da 11ª dinastia babilônica, fundada por seu pai, Nabucodonosor, que havia reinado do ano 625 antes do Messias até o ano 605. Nabucodonosor começa o reinado aí, com a morte de seu pai, no ano 605, e permanece no reino até o ano 562. E a vida de Nabucodonosor nos vai revelar a grandeza do serviço que mesmo um perverso pode prestar diante de Adonai. Nabucodonosor foi o responsável pela quebra da hegemonia assíria no Oriente Médio e, consequentemente, pela submissão de todas as nações da região do Levante, que vai do Egito até a desembocadura do Eufrates, ao poder da Babilônia. O curioso é que a história desse homem, nascido na Mesopotâmia e devotado às divindades solares e lunares da antiga Suméria, começa a ser contada por Daniel, o profeta do exílio, de tal forma que se vê nela a ação do Todo-Poderoso. Ele afirma que o Eterno entregou-lhe nas mãos o rei de Yehudá, bem como os utensílios de sua própria casa, o templo de Elohim, para que viessem a ornamentar um templo pagão. No ano terceiro do reinado de Jehoiaquim, rei de Yehudá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Eterno entregou nas suas mãos a Jehoiaquim, rei de Yehudá, e uma parte dos utensílios da casa de Elohim, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Elohim, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Elohim. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Essas palavras revelam uma teologia completamente distinta do que hoje está em voga. Elas evidenciam que um rei pagão, investido do Altíssimo para o servir, veio atacar exitosamente a cidade santa, porque assim o determinara o rei do universo. Claro que o rei, cujo nome é citado 19 vezes na Bíblia, não era um servo de Adonai no conceito tradicional. Conscientemente, ele era um servo de Bel, o Deus Supremo dos Caldeus, e resistia a cada comando do Criador que abomina a idolatria. Inconscientemente, ele servia ao Altíssimo e cumpria a cada um dos seus propósitos. O paradoxo é que se por um lado o homem é livre para cumprir seus desejos, por outro ele também é um servo eficiente dos decretos do Altíssimo. Há, pois, uma diferença entre a vontade de comando, que é o que Adonai pede que se faça e que nem sempre se cumpre, e a vontade de propósito, que é o que Adonai determina que se faça e que se cumpre sempre e invariavelmente. Nabucodonosor cumpriu explicitamente a vontade de propósito do Criador, que era pôr um jugo no pescoço do rei de Arã, que é a Síria, de Edom, que é Esaú, de Moabe e Amon, que são semitas descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, de Tiro e Sidom, que são as cidades do Líbano, e finalmente do reino de Yehudá. Cumpre-se com todos esses reinos ímpios nos mesmos crimes e na mesma hedionda idolatria que despertara a ira do Criador. Por isso, El Shaddai o chama de Nabucodonosor,
Melech Bavel Evedi, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o meu servo, indicando que mesmo o ímpio serve o Criador quando ele assim o determina. A palavra afirma, e agora eu entreguei a todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam, e todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também veio o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Jeremias, capítulo 27, versículos 6 e 7. O que esse texto revela é que, em última instância, é El Shaddai quem rege o coração dos reis, tal como abordado em nosso tema anterior, que tratava do Altíssimo controlando a perversidade dos reis. Assim, a perversidade do rei da Babilônia foi o instrumento necessário a Adonai para punir aquelas criminosas nações, inclusive a seu próprio povo, congregado no reino de Yehudá. A autoridade de Nabucodonosor para as punir em caso de rebelião não procedia dele mesmo, mas de Adonai, que o exaltou ao centro da grandeza e do poder na região do Oriente Médio. A palavra afirma: e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação eu castigarei com a espada e com a fome e com a peste, diz Adonai, até que a consuma pela sua mão. Jeremias 27, versículo 8. Mas, apesar das advertências dadas através do profeta, os judeus preferiram acreditar em adivinhos, agoureiros, feiticeiros, sonhadores, encantadores, toda uma trupe de falsários que profetizavam uma vitória contra os caldeus e uma vitória que nunca viria. Antes disso, no ano 608, antes da Era Comum, Jehoiacás, ou Joacás, nas nossas Bíblias, o rei de Judá, foi levado cativo ao Egito por desafiar o faraó Neco II, que reinou no Egito do ano 660 até o ano 593 antes da Era Comum. E esse faraó foi aquele que pôs a seu irmão Jehoiaquim no trono de Davi, no lugar dele, onde reinou até o ano 598 antes da Era Comum. Em 605, porém, na Batalha de Carquemish, localizada às margens do Eufrates, justamente na fronteira entre a Síria, norte da Síria e o sul da Turquia, Adonai entregou o próprio Egito nas mãos do rei de Babilônia, que um ano depois veio a cercar Jerusalém. E ele submeteu a Jehoiaquim, que me entregou uma parte dos tesouros do templo. O Egito, porém, derrotado, mas não destruído, continuava a ser a esperança de um rei ímpio na sua luta contra aquele em cujas mãos o rei do universo entregara todas aquelas nações. Este, porém, percebendo que a invasão de Babilônia ao Egito em 601 falhara, traiu Nabucodonosor e aliou-se ao Egito. Sua política foi severamente criticada pelo profeta Irmiyahu, que só não foi morto porque oficiais do rei o protegeram. O profeta Uriah ben Shemaia não teve a mesma sorte. Depois de fugir para o Egito, ele foi trazido de volta por oficiais e morto em 598 antes da Era Comum pela espada do próprio rei Jehoiaquim, o que dá uma ideia da maldade daquele homem. Este ímpio rei foi morto durante o cerco, ao que parece, por seu próprio filho Jehoniah ben Jehoiaquim, que dá uma ideia da raça de víboras que se apossara do trono de Davi durante a época do reinado de Nabucodonosor, aquele servo estranho dos propósitos de Adão. O perverso Jehoniah, porém, reinou por apenas 3 meses antes de ser levado ao cativeiro pelo rei da Babilônia. E isso 2 anos depois da rebelião iniciada por seu pai, tão desafortunado como perverso. As crônicas da Babilônia narram o triste episódio da queda de Jehoniah e seu efêmero reinado. No 7º ano de Nabucodonosor,
que corresponde ao ano 598, antes da Era Comum, no mês de Quisleu, correspondente a novembro e dezembro, o rei de Babilônia reuniu seu exército e depois que ele tinha invadido a terra de Hati, Síria, Israel, ele cercou a cidade de Yehudá. No segundo dia do mês de Adar, a 16 de março, ele conquistou a cidade e levou o rei Jehoniá prisioneiro. Ele instalou em seu lugar um rei, Zedequias, de sua própria escolha, e depois de ter recebido rico tributo, então os enviou diante dele até a Babilônia. Bem, nós chegamos a Tisridahu, ou Zedequias, o último rei de Judá, que fez o que era mal aos olhos de Adonai, conforme tudo aquilo que fizera Jehoiaquim. Jeremias capítulo 52, versículo 2. Assim, no 9º ano do seu reinado, Adonai o entregou à rebeldia de seu próprio coração para o incitar contra o rei de Babilônia. Esse rei cercou Jerusalém por 30 meses, levando a cidade santa a indizível sofrimento resultante de sua idolatria e de sua insubordinação. A rebelião finalmente terminou em 587 antes da Era Comum, com a tomada de Jerusalém e a fuga do rei Tisridahu através de uma fenda aberta no muro. Capturado, o rei fujão foi preso e conduzido à região de Ribla, onde seus olhos foram vazados depois de assistir às cenas alucinantes de seus filhos transpassados à espada. O tabernáculo de Davi acabara de cair em ruína imensurável. Os adoradores de Bel, o deus da Babilônia, atuaram como ministros da ira de Adonai para ferir os adoradores de Baal, a divindade cananeia, a quem os judeus haviam se rendido, para ofenderem aquele a quem sabiam ser o verdadeiro Elohim, o Criador e Supremo sobre todas as coisas. Portanto, assim diz Iá: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará, e os caldeus poliam fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão o mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram, senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz Iá. Jeremias capítulo 32, versículos 28 ao 30. Nabucodonosor, levantado para punir as nações da região do Levante, que se negaram a se encurvar diante de sua autoridade emanada dos céus, cumpriu seu papel de servo de Adonai, de ministro de sua ira contra os malfeitores. Dessa forma, fica demonstrado que até dos ímpios o Criador, que faz a luz e as trevas, faz a paz e o mal, e revela sua bondade sobre aqueles que ele quer e sua ira sobre os perversos, se serve como bem lhe parece. Dos ímpios ele se serve para o cumprimento de seus justos propósitos. É por isso que ele diz: eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Eterno que faço todas essas coisas. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Logo, Nabucodonosor pode apropriadamente ser descrito como o ímpio servo de El Shaddai. Nós chegamos ao fim de mais uma edição de Emet Hayom, o programa que traz a verdade para hoje. Não perca nosso próximo estudo. O Altíssimo controla a perversidade das nações. Que Adonai o abençoe e guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda shalom. Se esse estudo o abençoou, interceda por esse projeto. Se sentiu tocado a colaborar com ele, ajudando-nos a melhorá-lo e a melhor divulgá-lo, entre em contato conosco para saber como o fazer. Inscreva-se no nosso canal, divulgue entre seus amigos e deixe-nos a sua mensagem de apoio. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, divulgando entre seus amigos. Se deseja a apostila impressa de toda essa série, entre em contato conosco e veja como pode recebê-la.